Estamos começando a semana 4 e nessa semana 4 nós vamos falar sobre propósito de Deus para a nossa vida, né? Às vezes a gente está aí nessa caminhada com o Senhor e paramos aí no meio do caminho e fazemos essa pergunta: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é o meu propósito, né? E aqui nós vamos falar sobre isso, né? Então a gente já falou esse tema, né, do mês de abril, enraizados na palavra. Já falamos sobre a palavra, sobre raiz, identidade e agora o propósito. Mas antes de a gente iniciar aqui, eu quero falar o que é esse viver no propósito, né? Porque muitas vezes a gente fica indagando, né? Fica, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço, né? Então nós vamos abordar tudo aqui. Então viver no propósito, gente, não está relacionado a fazer muitas coisas, não é isso, mas é fazer exatamente o que Deus te chamou para você fazer, tá? O primeiro ponto é isso. Então não é encher sua agenda de um monte de coisa aí, não, mas é fazer exatamente o que o Senhor quer que você faça. Então muitas pessoas, elas estão ocupadas demais, né, fazendo um monte de coisa para o Senhor, achando que está tudo certo, mas elas continuam vazias. Você já se sentiu assim? De fazer um monte de coisa, mas falar, mas parece que ainda tem um buraco aqui, algo aqui dentro de mim que tem um espaço, né? Mas é porque você não está ali vivendo o que o Senhor tem para você viver, tá? Te chamando, né? Então, às vezes essas pessoas, elas fazem tantas coisas, né? Mas fazem sem direção, elas são até ativas, mas vão fazendo, né? Para tudo quanto é lado, né? Então isso acontece, gente, quando a pessoa vive fora do chamado. Então quando a gente está dentro do chamado, a gente não se cansa, a gente não fica desesperado, e agora? O que vai acontecer comigo, né? Mas a gente começa a olhar assim de uma forma, o que o Senhor tem para minha vida, né? Como que eu vou fazer agora? Quais passos que eu vou dar? Isso, gente, é muito, muito importante entendermos isso, tá? O propósito de Deus, ele nasce como? No nosso relacionamento com Ele. Então, assim, não tem como pular essa etapa, tá? Esses dias eu vi um vídeo, eu achei muito legal. Acho que é a pastora, mas é de outro país, ela dizendo assim: precisamos ter o nosso cantinho na nossa casa com o Senhor. Escolha um canto aí que você gostaria, né? E deixa o louvor tocando o tempo todo. Então, quando a gente começa a criar essa cultura, né? Porque é uma cultura, né? Vou virar um costume aqui em casa, né? De ter um lugar, um espaço que a gente não vai, por exemplo, deixar ali à toa, né? Mas a gente começa a criar um espaço com o Senhor, não um espaço qualquer. Então a gente começa a dar esse espaço assim, fala, olha, eu sou intencional, né? Então hoje eu quero, esse lugar aqui que eu me encontro com o Senhor. E ela diz muito assim, olha, deixa o louvor tocando, uma adoração tocando o tempo todo nesse lugar. Seja intencional com isso. Então sempre vai estar tocando aquela adoração, um louvor ali, e você já entra naquela atmosfera espiritual, né? De estar orando, de estar buscando o Senhor, Ele falando contigo. Então é o relacionamento nosso com o Senhor, né? Então não é algo que você inventa, né? É algo que você vai descobrindo aos poucos, né? Então quando você começa a viver esse chamado, né, de saber o que o Senhor tem para você, quer dizer, você já sabe, mas você começa a dar esse espaço em direção ao chamado, né? A nossa vida começa a ganhar sentido, né? Por mais que seja correria, mas você tá bem, você se sente bem, porque você sabe o que você tá fazendo é aquilo que exatamente o Senhor chamou, né? Então a vida ganha mais sentido, né? As decisões, elas passam a ter essa direção do Senhor, né? E até os processos difíceis, né? Aquelas lutas, começam a fazer sentido. Tá entendendo? Olha como que é viver no propósito do Senhor. E aqui a gente não foge de lutas, né? Não fala assim que, seja quando você estiver vivendo o propósito do Senhor não vai ter luta. Pelo contrário, vai ter luta, só que você vê tudo de uma forma diferente, né? Isso não te paralisa, ou não vira aquela tempestade que te joga pra lá, te joga pra cá e você fica perdido, tá? Então viver o propósito do Senhor é alinhar quem você é com aquilo que Deus confiou a você, tá entendendo? Então, por exemplo, você vai parar de se comparar com o que a pessoa está fazendo, né? Você vai parar de se perder em caminhos que não são seus. Você não tem que estar trilhando esse caminho, né? E você vai assumir com coragem o lugar que foi preparado para você desde o início.
Isso é viver o propósito do Senhor, tá? E hoje estamos iniciando o primeiro dia dessa quarta semana, né? E eu quero trazer o assunto sobre Deus não cria ninguém por acaso. Gente, isso é muito importante entendermos. Você não está aqui por acaso. Talvez hoje essa frase seja tão usada em todos os momentos que a gente não dá tanta importância. Mas começa a entender o significado dela. Deus não cria ninguém por acaso, inclusive você. Tá? Então, lá em Jeremias 1,5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Então, existe uma mentira, gente, que eu falo assim, que infelizmente ela consegue enganar muitas pessoas, que é a ideia de que a sua vida não tem valor nenhum, a minha vida não tem valor, né? De que eu sou apenas mais um entre tantos, né? E que a minha existência é normal, comum, né? Eu sou substituível, né? Eu não tenho propósito. Então, gente, isso é uma mentira que infelizmente ela funciona com frequência na vida das pessoas, tá? Só que eu quero dizer algo para você, essa não é a voz de Deus, tá? Quem está dizendo isso é o inimigo, tá? Deus, ele não cria as pessoas por acidente, tá? E elas também, ele não forma vidas aleatoriamente, né? Tipo, vou fazer esse Diane por fazer, deixa ela lá. Não, ele não faz isso, tá? Cada detalhe seu, sua história, sua personalidade, até as dores que você enfrentou ou está enfrentando, está dentro de um plano maior, entende? Então, antes de você nascer, Deus já havia pensado em você, tá? Ele já havia estabelecido um propósito, também já havia liberado destino sobre a sua vida. Entende isso? É igual aos nossos filhos. Eu não sei se você faz isso, mas eu faço nos meus filhos. Eu já começo a declarar lá quando eles estiverem com 30 anos como eles vão ser. Então eu já começo a injetar isso. Isso é uma mãe falhando, né? É uma mãe falando, né? E eu falo falhando, né? Pensei em falhando, porque o Senhor fala assim que nós somos falhos. Então assim, se eu sou falho, eu começo a desejar coisas boas para os meus filhos, imagina Deus que é perfeito, quando ele já tem uma imagem nossa, já tem um destino preparado. O que a gente pode esperar disso tudo, gente? Coisa ruim? Claro que não, né? Então o problema, sabe o que acontece? É que existe um inimigo que ele trabalha constantemente para roubar essa verdade de nós, tá? Então a Bíblia diz que o inimigo, ele veio para quê? Lá em João 10:10, matar, roubar e destruir. Eu falo que esse é o ministério dele, né? A função dele, né? Então, uma das primeiras coisas que ele já faz é roubar a nossa identidade, porque isso dá certo. Então, quando você não sabe quem você é, por exemplo, você vai aceitar qualquer coisa, qualquer migalha. E quando você não conhece o seu valor, você não tem esse entendimento, sabe o que acontece? Você acaba se diminuindo. Você mesmo começa a falar coisas ruins, né? Coisas que vão te deixar lá no chão contra você mesmo, né? Então, quando você perde esse senso de propósito, você apenas o quê? Sobrevive, né? E você deixa de viver. Então, o diabo, ele começa a plantar em nós pensamentos como: você não é importante, Cidiane, né? Ninguém precisa de você, ou a sua vida não faz diferença para ninguém. Gente, se isso não funcionasse, esses pensamentos, agora você imagina esses pensamentos 24 horas na mente de uma pessoa. Lembra que eu falei? Quando a gente aceita um pensamento, ele se torna crença e vira o quê? Uma identidade. Por isso você começa a ver em noticiários muitas pessoas, né, fazendo mal contra elas mesmas, desistindo da vida. Porque se isso não funcionasse, o inimigo não ia usar essa ferramenta, mas funciona. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida, proteger os nossos filhos também dessas lanças. Eu falo que são lanças mortais aqui, porque é tão forte o que ele fala na vida, como ele consegue destruir a identidade de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de uma tal maneira, ele usa tantos artifícios que infelizmente acaba funcionando. Então fiquem atentos com a sua vida, né, com as pessoas ao seu redor. Se você tem filhos também, que os nossos filhos são alvos de Satanás também, tá? Não se esqueça disso. Então tudo isso funciona como? São estratégias para nos paralisar, que é que a gente fique paralisado. Então uma pessoa que descobre o seu propósito, ela se torna uma pessoa perigosa para o inferno, tá?
ela entende quem ela é em Deus. Então ela não cai mais nessas conversas fiadas, né? Então ela não aceita qualquer palavra, qualquer pensamento, qualquer ambiente, né? Ou, por exemplo, qualquer relacionamento. Por quê? Ela tem um padrão. E o padrão é o que Deus diz a respeito dela. É isso que ela fica e ponto final. Ela não conversa, ela não negocia a identidade dela, tá? Então, a pessoa alinhada com o céu, ela tem o quê? Ela vive com direção, né? Ela vive com autoridade, com firmeza. Ela é assim. Então, ela entende que ela não está aqui por acaso. Talvez hoje você olhe para a sua história e veja uma bagunça. Dor, rejeição, perdas, né? Só que Deus, quando olha e vê, né, o seu propósito, né, Ele sabe o que tem para você. Então, assim, Ele não é alguém que está preso no nosso passado ou nas circunstâncias, né? Deus, Ele olha e vê propósito sendo construído na nossa vida, mesmo diante de todas as histórias que já aconteceram conosco. Romanos 8:28 diz o quê? Que todas as coisas, ou seja, sejam coisas boas ou ruins, estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Tá? Então, o que você chama, por exemplo, de atraso, sabe como Deus chama? De processo. Né? Então, o que você chama, por exemplo, de fim, Deus chama, sabe do que? De preparação. Então, nada em você é descartável. Tá? Agora, eu quero trazer alguns pontos aqui de como o inimigo ele tenta nos afastar do propósito do Senhor. Então, primeiro, ele usa o desânimo como uma ferramenta. Só que não é um desânimo de vez em quando, mas é um desânimo constante, né? Então, ele vai tentar fazer com que você pare no meio do caminho. Aborte o processo aí. Então, você começa algo, por exemplo, né? Um projeto, um devocional, fala, não, agora vou ler a Bíblia em um ano, né? Um sonho, por exemplo, né? E de repente, vem aquele peso assim já no seu coração. Pra que isso? Vem daqueles tormentos, aquelas vozes infernais, né? Ninguém se importa, pra que fazer isso? Ah, não é tudo isso? Não vai dar certo. Por exemplo, né? Você decide buscar mais a Deus, só que já no terceiro dia, já vem aquela preguiça, vem aquele sono, uma falta de vontade, e o que acontece? Você para. O que está por trás disso? Vamos trazer aqui, ser claro o que tem por trás disso tudo? Sabe o que é? É que o inimigo ele não quer que você tenha constância, porque ele sabe se você tiver uma constância aí, vai ter uma transformação. Tá entendendo? Então pare de fazer o que você sente, o que você quer fazer, mas seja como uma pessoa constante, uma pessoa firme, persistente, para dar essa evolução, né? Eu falo assim, a gente precisa evoluir no que se tira essa maturidade espiritual e não ficar patinando e achar que isso está normal, mas todo mundo está assim. Para, você não é todo mundo. O Senhor tem um propósito para você, você é uma pessoa única, diferente dos outros. Né? Então, se você tá vendo que os outros estão aí patinando, estão cansados, você quer ficar do mesmo jeito que eles? Então, não pare o processo. Se Deus colocou algo no teu coração, não desanime, tá? O Senhor é a sua força todos os dias. O segundo ponto aqui, comparação, gente. Então, ele faz com que a gente se sinta insuficiente. Olha como o inimigo trabalha. Então, você olha para as outras pessoas, aí vem a comparação, né? E começa a pensar assim, ela faz melhor do que eu, né? Eu nunca vou chegar lá. O que eu faço não é tão importante, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você posta algo nas redes sociais e já poucas pessoas curtem ou às vezes não tem nenhuma visualização. E aí você decide parar porque você acha que não é bom o suficiente, tá? O que está por trás disso? O inimigo quer fazer você esquecer que o seu chamado é único. Vou repetir. O inimigo quer que você se esqueça que o seu chamado é único. Grave isso, tá? Como que você vai dar a volta por cima disso? Sabe como? Para de olhar ao seu redor e começa a olhar para o alto, tá? Deus, Ele não te chamou para ser cópia de ninguém, tá? Mas Ele chamou para você ser a resposta, não a cópia, entendeu? Olha, vou dar um exemplo aqui meu. Ano passado, o Senhor falou algo comigo, eu quero que você grave vídeos, né? E eu falei,
tá, eu gravava antes, mas não era com tanta frequência, né? Gravava durante as minhas caminhadas. Se você buscar vídeos antigos, você vai ver eu ali no meio aí, caminhando na rua, né? E ele falou, não, mas eu quero que você grave todos os dias durante um ano. Assim, eu fiquei pensando, falei, se fosse antes, gente, eu falei, coisa minha cabeça e eu estou ficando louca. Mas eu entendi tão forte aqui dentro do meu coração que era algo que o Senhor queria, né? E assim, a gente já tá no mês 4, né? Então assim, já foi aqui mais de 100 vídeos, mais de 100 vídeos, né? Aqui gravando, né? Pergunta se é um peso isso. Não é um peso, né? Pergunta se algo tem me tirado do foco disso. Nada. Porque isso tá tão forte dentro de mim que já faz parte do meu dia a dia, né? Então assim, é algo diferente quando você entende o que o Senhor tá te falando, né? Se eu não tivesse isso firme dentro de mim, a identidade, por exemplo, eu ia falar assim, mas eu vou gravar vídeo, tem tantas pessoas que são melhores do que eu, né? Eu não tenho um cenário bom, a gente já começa a dar desculpas, né? Eu não tenho cenário bom, não tenho tempo, e agora o que eu faço? O Senhor só falou assim pra mim, né? Ele falou assim, comece no simples. Então assim, é uma simplicidade, né? Às vezes eu falo errado, pode ver que não tem aquele cenário, né? Às vezes o cabelo eu só dá uma ajeitadinha aqui, né? Então assim, mas é o que? Quando a gente entende que o Senhor nos chamou para algo, a gente não consegue ficar sem fazer. Só que a gente tem que tirar as distrações, a gente tem que entender, eu sei onde eu estou pisando, eu entendo os ataques do inimigo aqui contra mim, só que eu não posso ser ingênua de achar que se eu manter um padrão de ingenuidade, o inimigo não vai me atacar. Não vai, são lutas, gente, não é fácil. Quando a gente vai falar da palavra do Senhor, a gente está levando algo que o Senhor pediu, a gente está em obediência a Ele, são lutas. Então assim, a gente tem que se preparar. A gente não pode entrar numa batalha achando que o adversário vai pegar leve com você. Não é assim. Então, nós precisamos entender que tudo, quando algo está tentando fazer com que a gente pare, tem algo por trás. A gente precisa entender isso. Opa, é o inimigo investindo. Não é porque as pessoas não curtiram ou porque, eu tô cansado, que não é de Deus. São lutas, então a gente precisa separar muito bem isso, às vezes a gente acha assim que, porque não tá dando certo, então melhor não é de Deus. Para, tá? Porque lutas vão vir mesmo você fazendo as coisas do Senhor, tá? Então vamos ficar muito atento com isso. Sobre o desânimo, gente, eu não falei, mas eu quero falar aqui, como dar a volta por cima em relação ao desânimo. Eu tô tentando aqui tá escurecendo meu celular, tô brigando aqui com o aparelho, tá? Mas como dar a volta por cima em relação ao desânimo, ponto 1, que eu não falei. Não negocie com o desânimo. Ou seja, não fala assim, realmente eu preciso descansar, tô muito cansado. Cuidado, tá? Mesmo sem vontade, faça, tá? Por quê? Porque a disciplina, ela vence sentimentos, tá? A disciplina vai vencer os sentimentos. Ponto 3 aqui, distrações. Olha só, a distração faz você perder tempo e foco, tá? Então, você até quer crescer, né? Então, você quer ter uma mudança, você quer buscar a Deus, só que você vive ocupado com coisas que não te levam a lugar nenhum. Quando você começa a distrair com a televisão, olhando rede social, respondendo mensagem, ficando no WhatsApp, vendo notícia ou outras coisas, você começa a perder tempo com isso. Você quer algo com Deus, mas também você não se movimenta, você não quer abrir mão de outras coisas, né? Então, por exemplo, fica horas no celular, redes sociais, assistindo série, aí no final do dia você sente que não fez nada do que realmente importa. Eu já conversei com várias pessoas que falavam assim, olha, você precisa começar a orar, né? Vamos jejuar juntos, né? Eu tô com você, vamos levantar de madrugada, a gente ora junto, né? E aí a pessoa fala assim, sim, eu sei que eu preciso, mas eu não me sinto preparada ainda. Gente, como que eu vou me sentir preparada se eu não me preparei? Eu tenho que começar a me preparar. Então assim, às vezes a pessoa acha assim que por ela não estar preparada, ela não tem que começar, mas ela nem busca estar preparada.
Então, a preparação é a oração, a preparação é o jejum, é a busca pelo Senhor. Isso é a preparação, né? Então, assim, às vezes a pessoa acha assim que, mas eu primeiro tenho que estar bem para mim buscar o Senhor. Tá, o Senhor veio para os doentes, não para os que estão sãos, né? E aí, o que está por trás disso tudo, né? Dessa distração? O inimigo, muitas vezes, ele não precisa te parar, te dar uma sacudida assim, só colocar uma distração aí pra você. Tá entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa distração, né? E como dar a volta por cima disso? Organize seu tempo. Organize seu tempo. Então, separe um tempo intencional para Deus, tá? E para o seu propósito, aquilo que o Senhor já te chamou. Então, você vai separar esse tempo. Tem o seu momento com Ele, o seu ambiente. Vai preparando. Não espere você sentir. Não espere você sentir. Tá? Vai vir cansaço, vai vir interrupções, vai vir um monte de coisa para você não fazer isso, mas você precisa se organizar e ter o seu tempo com o Senhor todos os dias, em todo o tempo, tá? Mas comece aos poucos, não vai colocar já uma regra de ficar 1 hora, se você não fazer isso antes, você vai achar um tédio, mas só de você ter essa intenção de se organizar, ter um tempo ali com o Senhor, já foi um passo dado, e a tendência é você aumentar esses passos, tá? Ponto 4 aqui, feridas emocionais. Essas feridas, elas nos travam, tá? Então, a rejeição, abandono, palavras que nos machucaram, tudo isso vira o quê? Um bloqueio interno, tá? Por exemplo, alguém já disse que você não era capaz e hoje, mesmo você tendo oportunidades, você tem medo de falhar, então você fica paradinho ali, tá? E o que está por trás disso tudo? O inimigo, ele usa essas dores antigas do passado para limitar o nosso futuro, tá entendendo? E como que eu dou a volta por cima disso, né? Leve suas feridas para Deus, tá? Você não é o que fizeram para você, você é quem Deus diz que você é e ponto final, tá? O ponto 5 aqui, medo de começar. Gente do céu, isso, muitas pessoas patinam nisso aqui, medo de começar. Então a pessoa já trava antes mesmo de tentar, tá? Ó, isso já aconteceu comigo várias vezes, tá? Então, você sente que deveria fazer algo, mas dá aquela travada, né? Então, por exemplo, você tem um projeto, né, aí no coração já de como escrever, né, ajudar pessoas, começar algo, né? Só que você sempre adia. Não é o momento, eu não tenho recurso agora, não tenho tempo, depois eu faço. Então, o que está por trás disso, né? O inimigo, ele sabe que se você começar, você vai crescer. Então, ele vai te parar. E como dar a volta por cima disso, Diane? Comece pequeno. Dê os primeiros passos, né? Mas comece hoje. Isso é importante. Comece hoje, tá? O propósito, ele não se revela parado, gente. Ele se revela quando a gente está dando passo, a gente está no caminho. Então, cuidado com isso. Não acho que vai vir tudo prontinho, não, porque não vem. Mas você precisa começar hoje. Então, hoje é a hora, sabe o que você fazer? Tirar um tempinho, para aí, né? Tem meia horinha, comece a desengavetar o que o Senhor já falou para você. O que Ele quer que você faça? Você não vai olhar recursos, como está a sua vida hoje. Lembra que eu falei? A realidade de Deus não bate com a nossa realidade. Mas se Ele falou, está falado, né? Então começa a desengavetar, a tirar aquilo que você achou que, deixa lá guardado, né? E começa a fazer, mas dê pequenos passos hoje, tá? Então guarde no seu coração. O inimigo, ele sempre vai tentar te parar, te confundir e te desviar. Guarde isso com você. Não guarde o coração não, tá? Mas deixa anotado, guarda a palavra do Senhor no seu coração, tá bom? Mas ele só vence se você concordar com essas mentiras dele. Então assim, ele não vai deixar de lutar, ele fica ao nosso redor o tempo todo para nos devorar, né? Então aquele que está em pé, cuide para não cair. Então assim, mas se você tem essa noção de como ele funciona, como que ele faz as coisas na sua vida, você já não vai mais ser parado por isso. Mas você precisa ativar esse propósito, né? Andar com aquilo que o Senhor já pediu para você fazer. Então aqui tem algumas chaves que eu falo, né? Para viver o propósito de Deus. Então o primeiro é, mesmo desanimado, você deve continuar, tá? Mesmo com medo, avance. Mesmo sem reconhecimento, permaneça. Mesmo ferido,
permita Deus te curar, tá? Então, guarde essa frase no seu coração, ó, o propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que qualquer estratégia do inimigo contra você. Entendeu? Então Deus, ele te criou, sabe como? Com uma intenção, né? Então ele colocou dentro de você algo que ninguém mais pode carregar, né? Não tem como você falar assim, olha, o seu marido, por exemplo, né? Eu falo assim, Mauro, o Senhor colocou coisa no meu coração, mas leva você, faz você. Não vai conseguir. Por quê? Porque você é único. Eu sou única. E é isso que o inimigo fica com raiva. É isso que ele vai tentar nos desligar, nos desconectar do propósito, aquilo que o Senhor tem para nossa vida, né? Fazer com que a gente não acredite que isso é verdade, que temos valor, né? Que somos insubstituíveis, cada um é único. Ele não quer que você acredite nessa verdade. Então há pessoas que, gente, isso é muito sério, que serão alcançados pela sua história, pela sua voz, pelo seu testemunho. Tem pessoas te esperando. Você já pensou nisso? Por tudo que você já viveu, o inimigo falou assim, ó, acabou pra você, não tem mais jeito pra você. Mentira. Você é único. Deus te fez com intenção para algo. E tem muitas pessoas que estão te esperando para você ativar isso na vida delas também, tá? Então por isso o inimigo, ele luta tanto para te distrair, te desanimar e fazer você desistir também. Porque se você acordar para quem você é de fato, muitas coisas ao seu redor vai começar a mudar. Inclusive você, de dentro para fora. Então hoje, Deus está te chamando para essa verdade aqui, ó. Escuta, você tem valor, você tem propósito, você foi escolhido. E não importa o quanto tentaram te fazer desanimar, desistir, pensar o contrário. A sua identidade não vem das circunstâncias, não vem da opinião das pessoas, mas ela vem de Deus. Tá? E é isso, gente, olha, estamos finalizando o primeiro dia, né, dessa última semana, falando sobre propósito. Isso é muito sério, então não deixe o inimigo te parar, tá? Você é único, você é única, tá? Não deixe ele paralisar o que o Senhor já te chamou para fazer. Hoje então é dia, ó, de desengavetar e falar, olha, eu vou começar a mexer nisso sim. Senhor, não faz sentido nenhum para mim agora. E nem tô com vontade, mas o Senhor já falou que eu tenho que fazer isso. E comece a dar esse espaço que você vai começar a entender como o Senhor vai trabalhar nisso tudo para chegar no propósito que Ele tem para sua vida aí, tá bom? Deus abençoe muito você.